E aí, pessoal? Para quem vive no dia a dia da engenharia de redes com Cisco ACI, tem uma verdade que precisa ser dita, né? As regras antigas de troubleshooting, elas simplesmente não valem mais. Se o primeiro instinto, quando um problema de conectividade aparece, ainda é sair digitando TCP/dump, então essa nossa conversa vai mudar o jeito de trabalhar. Pois é, vamos direto ao ponto. Essa frase, dita por um especialista, um CCIE, é o nosso ponto de partida. É uma afirmação bem forte, né? E ela basicamente define a ideia central de como a gente precisa encarar o troubleshooting no ACI. Chegou a hora de aposentar aquele velho amigo e conhecer as ferramentas novas. Tá, mas por que essa mudança toda? Por que, de repente, a ferramenta que salvou a pele de tanta gente por anos a fio simplesmente não funciona mais? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A resposta para tudo tá nessa separação aqui. Pensa assim, a CPU do switch é tipo o cérebro administrativo. Ela cuida dos protocolos de controle, sabe? OSPF, SSH, essas coisas. O TCP/dump ele conversa com essa CPU. Só que o tráfego de verdade, o que vem dos servidores, que é o plano de dados, ele passa direto pelo hardware, pelo ASIC, para ser o mais rápido possível. Esse tráfego nunca mesmo chega na CPU. E é por isso que o TCP/dump fica completamente cego. Ele não vê o que mais importa. Ok, se a ferramenta antiga já era, qual é a solução? A boa notícia é que o ACI não deixa a gente na mão. Ele vem com um arsenal próprio de ferramentas feitas sob medida para conversar direto com o hardware. Bora conhecer então essas novas armas para o nosso dia a dia. E aqui está o nosso mapa da mina. A gente vai explorar 4 dessas ferramentas super poderosas. O ELAN, o F-Triage, o Contract Logging e o Span. Cada uma delas tem uma função bem específica, e o pulo do gato é saber quando usar cada uma para resolver um problema em minutos, em vez de passar horas batendo cabeça. Vamos começar com as ferramentas de precisão, aquelas para fazer uma análise cirúrgica mesmo. O ELAM e o F-Triage servem para a gente pegar um único pacote e descobrir exatamente o que aconteceu com ele lá dentro do hardware. É como colocar um pacotinho específico debaixo de um microscópio super potente. O IOLAN, cara, essa é a ferramenta definitiva. Pensa nele como um verdadeiro raio-x do ASIC. Ele não vai só dizer que um pacote foi dropado. Não, ele vai mostrar exatamente qual regra, qual política de segurança específica tomou a decisão de jogar aquele pacote fora. É a prova final, sabe? Não tem como contestar. O jeito mais hardcore de usar o ELAN é pela linha de comando, seguindo esses 3 passos. Primeiro configura o gatilho, depois checa se pegou o pacote e, por fim, lê o resultado. É super poderoso, mas, vamos ser sinceros, é complexo. A sorte é que tem um jeito mais fácil, o ELAN Assistant App, lá no App Palette, que bota tudo isso numa interface gráfica bem mais amigável. E se o ELAN pela linha de comando assustou um pouco, o F-Trace chega para salvar o dia. Ele é, na prática, um script super inteligente que automatiza o ELAN inteirinho. Em vez de ter que decorar um monte de comando diferente para cada tipo de hardware, a gente usa um comando só, simples e direto, lá no APIC. É o jeito mais esperto e rápido de usar todo o poder do ELAN. E olha só como é simples. Com uma linha de comando como essa, o F-Trace varre todo o Fabric, roda o ELAN onde precisar e devolve um resumo limpo, fácil de ler. A saída pode ser algo tipo checagem de política de segurança, drop. Pronto. Simples assim. Diagnóstico feito, preto no branco. Beleza, o LM e o F-Triage são incríveis para analisar um único pacote. Mas e se o problema for contínuo? E se a questão for descobrir quem está tentando acessar uma porta bloqueada o dia inteiro? Para isso, a gente muda o foco e vai para as ferramentas de monitoramento. É aí que entra o Contract Logging. Ele funciona basicamente como um syslog para as regras de segurança do ACI. Quando a gente ativa, toda vez que um pacote é permitido ou negado por uma regra, um log é gerado. Isso é simplesmente perfeito para a gente identificar padrões de tráfego que estão sendo barrados com o tempo. Mas aqui tem um ponto de atenção importantíssimo. Habilitar log para a regra de deny, de negação, geralmente é tranquilo. Agora, habilitar para regras de permit, que tem muito tráfego, aí o bicho pega. Isso pode sobrecarregar a CPU do switch, porque o hardware precisa copiar o pacote para a CPU poder gerar o log. Então a dica de ouro é log de permit só por pouco tempo para um diagnóstico bem específico. Tem horas que não basta saber se o pacote passou ou não. A gente precisa ver o que tem dentro dele. É aí que o Span ou AirSpan entra em cena. Ele é o verdadeiro Wireshark do ACI. Permite capturar o pacote inteirinho com todo o conteúdo e mandar para uma ferramenta de análise. É a melhor forma de provar, por exemplo, que um pacote já chegou todo zoado na rede. E agora, se liga numa das coisas mais fantásticas do Span no ACI.
É possível configurar a sessão para capturar somente os pacotes que estão sendo descartados pela política de segurança. Imagina isso, a gente recebe lá no Wireshark só a prova definitiva do que está sendo bloqueado, sem aquele mar de tráfego permitido atrapalhando a análise. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Várias ferramentas. Mas e aí? Como a gente organiza isso tudo na cabeça? Vamos montar agora uma estratégia clara para saber exatamente qual ferramenta puxar da caixa em cada situação. Olha, se for para guardar uma única imagem dessa nossa conversa, que seja esta aqui. É o resumão definitivo. A gente tem o Elan para a prova final, o F-Trite para velocidade, o Contract Logging para ficar de olho dos bloqueios ao longo do tempo e o Earspam para mergulhar fundo no pacote. Com esse mapa em mãos, fica muito mais fácil resolver qualquer problema de conectividade no ACI. Então, qual o ponto de partida na hora do aperto? A recomendação do especialista é muito clara. Comece com o Full Trade. Ele tem a melhor combinação de poder e simplicidade para a maioria dos problemas. Em segundos, ele já pode apontar a causa de uma falha de comunicação. E para aqueles cenários mais longos, como uma migração de ambiente, por exemplo, a estratégia muda um pouco. Aí a recomendação é ativar o Contract Logging nas regras de negação e mandar tudo isso para uma ferramenta central, tipo um Splunk ou um servidor syslog. Assim, a gente cria um registro contínuo de qualquer tráfego que por acaso esteja sendo bloqueado sem dever. E agora, a pergunta que fica é, da próxima vez que um chamado de conectividade cair na mesa, qual dessas ferramentas vai ser a primeira a ser usada? Ter essa resposta na ponta da língua é o que transforma um troubleshooting de horas em um de minutos. A escolha agora está muito mais clara.